Olá, que Deus o abençoe muitíssimo, grandiosamente. Nós estamos aqui iniciando mais uma programação da Igreja Internacional do Reino de Cristo, que é o programa Obediência e Fé. Você que acompanha, acompanha pela TV, ou você que acompanha pela internet, ou ouve pela rádio, você já sabe que a nossa programação, o que nós trazemos aqui é acerca do reino de Deus, do reino de Cristo. E nós aprendemos muito, você que acompanha. E você que não acompanha, que esteja agora assistindo, você vai poder ver que vale a pena, porque tem muita coisa que você não sabe, você não sabia, acerca do reino de Cristo, o reino de Deus. Acerca de você mesmo, E nós vamos falar do engano do maligno, nós vamos falar de predador e presa, uns exemplos que nós vamos estar dando, Vamos falar de pesca, peixes e enfim. Vamos falar também da Bíblia, Homens da Bíblia. E você vai ver que valeu a pena participar. Qual a pessoa que precisa, é quase um dever participar para ficar curada dos males? E você que sofre de algum mal, como insônia, pesadelo, depressão, amarração financeira, sentimental, esses males, angústia, tristeza, e assim vai, ver vultos, ouve vozes e doenças que os médicos não veem as causas, Então é você. Quero dizer que no final dessa programação, eu vou estar ungindo a água. Pega o seu copo com água lá, o meu está aqui. Eu vou estar ungindo para que você e o pessoal da sua família possam beber e ficar livre dos males. Algum mal que não saiu na oração que eu vou fazer, mais ou menos no meio do programa para frente, eu vou fazer uma oração forte a seu favor. Ali você vai ficar curado desses males. Mas se porventura ainda não ficou curado totalmente, aí no finalzinho você vai beber da água. Você e o pessoal da sua família. Como já disse, o título da mensagem de hoje, da ministração, é Muro de Proteção. O Muro de Proteção. O que é muro de proteção? Você vai saber no decorrer da ministração da palavra. Antes da gente entrar na ministração, eu vou deixar os contatos com você, porque você pode estar fazendo pedidos de oração, e mandando testemunhos. O site da igreja é igrejainternacional.org, www.igrejainternacional.org. O meu e-mail é apostolocassiano@igrejainternacional.org. apostolocassiano@igrejainternacional.org. O meu telefone, que é o WhatsApp também, e nesse você pode estar mandando o testemunho, inclusive o testemunho aqui do programa, que você foi curado, você pode estar enviando no WhatsApp, que é 11 9 5813 3700. 11 9 5813 3700. Tá bom? Olha, eu quero entrar na ministração dessa maravilha, de palavra. Muro de proteção. Muro de proteção. Você sabe, um muro mesmo.
faz um muro à volta da casa, né? Para que a casa fique protegida. Neste caso aqui, nós vamos dar um exemplo de predador e presa. Vamos falar um pouco dos bichos lá na savana, predador e presa. Lá na savana, né, na África e em muitos lugares, até no Amazonas mesmo, e no Pantanal, enfim. Predadores são. Vamos falar do primeiro, né, que é o leão, aí vem as onças, vem os tigres, vem leopardo, depois vem os crocodilos, vem sucuris, vem as cobras, né, escorpiões, aranhas, e assim vai. Só para você ter uma noção mais ou menos do que a gente quer falar. E presas são os cervos, são presas, cervos, principalmente os cervos, né? Que são presas desses predadores que eu falei agora há pouco. Mas aí tem as aves que são presas, tem várias presas, como você sabe, os peixes, e enfim. Por exemplo, no Pantanal tem antas, tem capivaras, mas o quê? E assim vai, você já tem uma noção do que eu quero dizer. Ou seja, predador e presas. Digamos que você e eu, alguém, mas vamos falar de você, né? Falar de você. Você queira conservar das presas que nós falamos aqui, cervos. Então você vai fazer uma cerca, né? Uma cerca, um muro, que é muro, nós estamos falando de muro, muro de proteção. Você vai fazer um muro cerca de, digamos que 500 hectares. Eu não tenho muita noção de hectares, mas vamos falar de quilômetros. Um muro assim de 50 quilômetros, que eu tenho mais noção assim. Aí você vai fazer um muro. Só que ali, dentro do muro, você está fazendo um muro, mas você está cercando para os cervos, mas você está cercando também, os predadores estão ficando presos ali também. Presos ali. Então você faz um muro alto. Ali dentro do muro ficaram leões, ficaram tigres, ficaram os leopardos, as hienas, ficaram sucuris, ficaram, enfim, de predadores, né? Aí, ficaram ali junto com as presas que você quer conservar, que são os cervos. Os cervos estão ali, mas os predadores deles também estão. O que é que você vai fazer? Você vai, um por um, tirando os predadores dali. Não é? A gente não quer conservar os cervos? Então, vai ter que tirar um por um. Tirar os leões, vai tirar os crocodilos, as sucuris. Vai tirando um por um, vai tirando, jogando para fora, para cima do muro, pondo para fora, né? Vai limpando. Aí fica as cobras, as peçonhentas, né? As aranhas, e escorpiões. Você também vai tirando, vai jogando para cima do muro, vai jogando para fora. Até ficar só os cervos. Pronto.
os predadores não podem passar, porque eles não conseguem pular o muro. Não tem como. Só tem um jeito dos predadores começarem a passar. Os cervos. Eles começam a cavar o muro, sei lá, com aqueles chifres deles, né, só como exemplo aqui, começam a cavar, né, a furar. Até que, enfim, faz um furinho assim. Um furinho assim vai passar o escorpião. Quando você colocou, nós colocamos todos para fora, para cima, né, jogamos para fora do muro, os cervos puderam viver uma vida maravilhosa, aí já não tem mais predador. Olha que tranquilidade. É ou não é? Mas algum cervo, ou o cervo, cavou um buraquinho no muro assim. Aí passou um escorpião. Ele já não está sossegado mais. Depois passou uma aranha. Depois passou uma cobrinha. Então, ele já não está mais da forma que ele estava antes. Ele já tem que se preocupar em pelo menos não pisar no escorpião. É ou não é verdade? Mas aí ele cavou outros buracos, ou mesmo naquele buraco mesmo, ele conseguiu alargar, né, aquele buraco, já ficou um buraco maior. E aquele buraco maior já conseguia passar uma sucuri, não uma sucuri grande, mas médio, um filhote adolescente de sucuri. É ou não é verdade? Pois é, aí a sucuri vai crescer lá. Mas aí ele conseguiu, né, veja bem, ele está fazendo isso inconsciente. Inconsciente. Ele conseguiu cavar um buraco maior ainda, aonde passou um crocodilo. E ali passou uns filhotes de leões. Você entendeu esse exemplo? Ok. Você pergunta, mas o que isso tem a ver, o apóstolo Cassiano, o que isso tem a ver com o homem? Bom, agora preste muita atenção. O homem, no mundo, o homem é presa. O homem é presa. O diabo e os demônios são predadores. Olha bem. O homem é presa, o ser humano, né? Presa dos predadores que são o diabo e os demônios. São invisíveis. Os predadores do homem são invisíveis. São invisíveis. Você não sabia, né, que o homem é presa. Presa. Os predadores são o maligno, o diabo e os demônios. Ok. Então, o que tem que fazer? Precisa fazer um muro à sua volta. Eu estou te falando de coisas que foram feitas comigo. Precisa fazer um muro à sua volta. Só que neste muro, lá dentro do muro, que vai salvar você desses predadores, você e eu comparando com os cervos, neste muro ficaram os predadores lá dentro, que é o diabo, os demônios, os espíritos maus, como você sabe. Então, o que tem que fazer? Por exemplo, e quem faz esse muro à nossa volta é Jesus. É feito por Deus, pelo Espírito Santo, Jesus. Quando que Jesus vai atentar para nós, vai nos dar atenção
a ponto de fazer um muro à nossa volta. É quando, com muito sofrimento nosso, nós começamos a chamar por Ele. A chamar, mas não é um chamado assim, ô Jesus, não é isso não. Um chamado é um grito de alma. Um grito de alma. Essa alma, que somos nós, grita, oh meu Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, eu vou morrer. Quando a alma grita, Jesus atende. Aí ele atende. Aí ele fala, o que você quer que eu lhe faça? Né? Como você sabe que na Bíblia tinha 2 cegos pedindo esmolas. Jesus ia passando, eles perguntaram, o que está acontecendo? Ah, é Jesus que está passando. Os discípulos avisaram, é Jesus quem está passando. Aí eles gritaram forte, de tal forma que Jesus parou. Jesus parou e falou, tragam eles lá, tragam eles até aqui. Aí eles vieram. Aí Jesus perguntou, o que é que vocês querem que eu lhes faça? Nós queremos ver Jesus. Aí Jesus falou, então é como a sua fé, pode ver. Aí eles viram imediatamente. Você entendeu ou não? E quando nós gritamos, Jesus fala, tá bom então. Mas para Jesus fazer esse muro à nossa volta, é mediante uma obediência nossa a Ele. Obediência de quê? De sair das coisas do mundo, abandonar os pecados, guardar os mandamentos dele, como ele fala desde o princípio. Desde o princípio. Se não fizermos isso, obedecer a Ele que é a palavra de Deus, Ele também não vai fazer não. Não é como a gente pensar, não, mas Jesus faz, independente se a gente obedeça ou não. Não faz não. Não faz não. Se fizesse, você não estaria aí com esses sofrimentos todos. Então, por isso, você precisa ficar atento. Ele não faz, ele não vai fazer. Se você fala assim, ô apóstolo Cassiano, mas você fala uma coisa meio pesada aí. Não, eu vou mais fundo ainda. Ele não faz, sabe por quê? O pai disse para Adão e para Eva, ô Adão, se você desobedecer, você vai morrer. O Adão desobedeceu e morreu mesmo. Ele não vai fazer. Ele só faz se a gente obedece. Bom, mas dando sequência aqui, aí você passou a obedecer, eu passei a obedecer, ele fez esse muro à minha volta. Aí você passou a obedecer, ele fez esse muro à sua volta. Ok. Dentro do muro ficaram os predadores junto com você. Então você tem que ficar se livrando dos predadores, tentando. E eles te causam mal. Mas aí Jesus, mediante a obediência, ele foi tirando um por um, julgando para cima do muro. Que chama-se libertação. E ainda mais uma libertação total, que você já ouviu dizer. Libertação de quê? Do diabo e os demônios. Aí ele começou pelos leões, né? Tirando o diabo, pondo para fora. Os leões, depois vem os tigres e tal, os demônios, demônios A, B, C, são milhões de demônios para você entender. E milhões de demônios que ficam numa vida, numa pessoa só. E aí, mediante a sua obediência, Jesus foi te libertando, ou seja, jogando tudo para fora do muro. Por quê? Porque você passou a obedecer e você passou a deixar as coisas, a deixar o pecado, deixar o xingamento, deixar os palavrões e sair do mundo. Aí você também deixando a televisão, e, enfim, abandonando as coisas que não agradam a Deus, mas que agradam o diabo. E você foi abandonando tudo
à medida que você vai abandonando, Jesus vai libertando, ele vai tirando um, vai tirando o outro demônio, vai tirando, vai tirando. Bom, aí você continuou obedecendo, continuou, e Jesus te libertou totalmente, tirou todos. Né? Aquelas cobras, cobrinhas, escorpiõezinhos. Só para você entender, os predadores são invisíveis, mas os males que eles causam, não. Os males que eles causam são invisíveis, porém, alguns são até visíveis. Mas sente-se. Uma dor de cabeça constante é um demônio, é uma corrente maligna na gente. Uma angústia é o outro, a tristeza é o outro, a insônia é o outro. O pesadelo é o outro, a amarração financeira é o outro, a amarração sentimental é o outro, a doença A, B, C, enfim, é o outro. E assim vai, aí você vê, olha o tanto de predadores aí, que não se vê, mas sente-se a dor causada por eles. Então Jesus foi libertando, de tal forma que aí você ficou livre de todos esses males. Estou falando com você, uma hora eu vou dar meu testemunho, de repente até dei uma palhinha aqui daqui a pouquinho, que eu fiz isso. Jesus fez isso comigo. Foi me libertando de todos os males. E aí você fica liberto de todos os males. Por quê? Você está dentro... Jesus fez um muro à sua volta, e ele tirou os predadores, que são esses males, esses bichos aí invisíveis, o diabo e os demônios. Aí você passou a viver uma vida maravilhosa. Você está entendendo até aqui? E isso tudo que eu estou falando está escrito, não exatamente como eu estou falando, dando este exemplo, mas é parecido com esse exemplo que eu estou dando. Que é um exemplo fácil de entender. Predador e presa. Bom, mas aí, se você cavar um buraco no muro, vai começar a passar os predadores. Como assim? Você deixou de mentir, você deixou de se prostituir, você deixou de falar palavrão, você deixou de xingar, você deixou tudo. Mas suponhamos que você fique tão bem que você até esqueça. E aí você fala um palavrão. Aí fez um buraquinho no muro. Um buraquinho assim, pequenininho. Passa uma aranhazinha, um escorpiãozinho. Você começou a entender? Desse palavrão, você xinga. Você começou a xingar. O buraco ficou um pouco maior. Aí já passou um escorpião. Como não está naquela proporção dos males que você tinha, um aranha e um escorpião, você até está vendo eles. Mas está deixando eles para lá, né? Se você não pisar neles. Mas só que você não sabe que uma hora ele vai te picar. Quer dizer, você sabe. Não sabe não, você sabe, é claro que sabe. Mas a gente está ocupado com outras coisas e deixa aquilo ali. Aí o que é que acontece? A gente fala uma mentira. Opa, o muro ficou um pouco maior. Aí vai passar as cobras. Aí, você está vendo? Aí já vai trazer uma preocupação maior. Porque agora você está vendo as cobras também. Tá bom. Mas ainda, como a gente fica correndo atrás das coisas, atrás de ganhar dinheiro, atrás de namorar, de casar, de ter uma boa família e tal, isso não é proibido, é claro que Deus quer que isso aconteça, mas aí a gente fica focado demais nessas coisas e o predador vai crescendo.
Aí o que acontece? Aí você está tão bem que você fala, mas aí eu vou tomar uma cervejinha com um amigo ali no bar. Tá entendendo ou não? Você vai lá tomar uma cervejinha. Claro que você não vai tomar só a cerveja, mas você está pensando que é. Por quê? Porque aí tem o engano do predador, o engano do maligno, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre esse engano daqui a pouco. Eu quero até abreviar, né, para eu poder falar tudo que eu quero falar aqui neste vídeo. Aí você vai para o bar com os amigos, aí você bebe. Não pode beber. Como não pode? Você vai se tornar viciado. Aí alargou mais o muro. Ali já passa uma sucuri. A sucuri já incomodou mais. Você viu aí? Já incomodou muito mais. Mas suponha-se que precisa se ganhar dinheiro, precisa ir atrás das coisas, porque é isso que mata o homem. A necessidade, a carência que o homem tem dessas coisas por não ter Jesus. Como não tem Jesus? Você tinha, mas você começou a pecar, você começou a mentir, né? Começou a falar palavrão, agora está no bar, aí bebeu. Bebeu, apareceu um parceiro ou uma parceira. Você entendeu? Aí vai se prostituir com ela ou com ele. Aí olha o buraco do muro como está. Ali passa todos os predadores agora. Se não passa o maior, mas pelo menos os filhotes deles vão passando e eles vão crescer dentro do muro. Você entendeu? O que é o muro? O muro de proteção do homem, então? Obediência. O muro de proteção é a obediência a Deus. Obediência a Jesus. Se obedece, Jesus faz um muro de proteção. E põe os predadores para fora, que são o diabo, os demônios. Nós somos presas. Eu não vou continuar aqui, que você já entendeu essa parte. Que eu vou passar para outra parte. Para outra parte parecida com essa. Quero falar sobre o peixe, pescar. Depois que eu falar sobre o peixe, essa pesca, eu quero falar sobre o engano do maligno. Tá bom? Então vamos lá. Aliás, para quem está chegando agora, eu quero pedir que você pega lá o seu copo com água, que nós vamos estar ungindo no final do programa. Tá bom? Pegue lá. Você vai beber e vai ser muito bom. Pescar. Estou falando a pesca com anzol. Você sabe o que é anzol, né? Anzol para pegar peixe. Pegar de um em um, né? Mas só que você quer pescar um peixe grande, um peixe bom. Não é aquele peixão, mas você também não quer peixinho. Você quer um peixe bom, dourado. Eu não sei nome de peixes, mas digamos que dourado, né? Aquele que tem um filé bom, não é? E que seja um peixe grande. Então você vai pôr naquele anzol uma isca. Mas se você não pôr uma isca de peixe grande, você não vai pegar peixe grande, você vai pegar um outro tipo de peixe. Então você põe um lambari, um peixe pequeno, aonde esses peixes grandes comem peixe pequeno. Então você coloca, aí você joga o anzol. Imagine isso. Você joga o anzol para pegar um peixe grande, para você comer um peixe grande.
Você vai fritar, vai ser saboroso. Não é isto. Ok. Para o peixe não quer nem saber. Ele só quer comer aquele lambarizinho que está no anzol. Ele só quer aquilo ali. Ele não sabe que vai ser comido. E ele não está nem aí, ele não tem que saber também, né? Aí você joga o anzol, o peixe fica mexendo lá, o peixe grande, aquele que você quer, vem e abocanha, e ele fica preso no anzol, e você puxa para fora, e pronto. Não é assim? Aí você tem o peixe nas mãos. Ou seja, o peixe foi enganado por você. Você viu? Aonde eu quero chegar com isso? Agora eu quero falar um pouco do engano do maligno. Engano do diabo. Olha, é tão grande o engano do maligno, do diabo, do maligno, de tal forma que, com todo respeito, ele está enganando a maioria das pessoas que estão assistindo agora. Pode ser você também. Por quê? Se você é uma pessoa que desde o princípio do programa, você começou assim: puxa, mas ele fala muito em diabo, ele fala muito em demônio. Aí está o principal engano do diabo. Porque nós, seres humanos, muito mais os crentes, os chamados cristãos, não quer saber de diabo, não. Não quer saber de demônio. Nós queremos saber de Deus. É ou não é verdade? É o Senhor Jesus, Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, não vem, deixa esse negócio de diabo para lá, deixa esse negócio de demônio para lá. Eu quero saber de... Aí está o principal engano do maligno. Ele é que pôs na nossa cabeça, desde que nós nascemos até agora, ah não, deixa esse negócio de diabo para lá. E se você é aquela pessoa que fala, ah não, esse negócio de diabo nem existe. E eu tive até dificuldade no exemplo que você deu, nos exemplos, quando passou com relação ao homem, porque eu não acredito que diabo existe. Pois é. É exatamente o principal engano dele, é isso. Ele quer que todo mundo saiba que ele não existe. Mas se a gente conseguiu saber que ele existe, aí vem os enganos agora, que eu vou te falar, principalmente para você que é crente, um cristão, ou chamado cristão, principais enganos do maligno. Vamos dar o exemplo do peixe. O exemplo do peixe. Primeiro, antes, após o crente não dá muita atenção a isso, e o crente fala, não, né, o crente, o chamado cristão, não, a gente fica com Jesus. Jesus já morreu na cruz e nós vivemos debaixo da graça. E acabou. Coitado de você e coitado de todos que pensam assim. É um dos principais enganos do maligno para o crente, o chamado cristão. Porque é muito fácil assim. Não, nós vivemos debaixo da graça mesmo. E pronto. Mas e a sua depressão? Você crente, você cristão. E a sua depressão que você vive nela? E o seu desejo de suicídio? Da onde vem? Hein? E a sua angústia, e a sua tristeza?
né? Aí tem um engano do maligno assim. Não, olha, apóstolo Cassiano, mas você está indo longe demais. A minha angústia, a minha tristeza, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Esse é o outro engano do maligno. Para levar muitos crentes, muitos cristãos. E aí tem outro engano. Olha, apóstolo Cassiano, você sabe o que está falando? Sei. Sei porque eu tinha todos os males, como todo mundo tem. Agora eu estou aproveitando para dar um pequeno testemunho, né? Eu, como crente, antes, como cristão, eu pensava como todo mundo pensa. Não, deixa o diabo para lá, eu vou ficar com Jesus. Sofria de todos os males, a ponto de não ter saída para mim. Né? É assim que vive o crente, o chamado cristão. Sofre de todos os males. Por quê? Não, Jesus já morreu na cruz, nós vivemos debaixo da graça, ele diz que no mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos pelo meu nome e tal. Após eu passar a obedecer Jesus, que é o muro de proteção que ele fez em mim, à minha volta, e andar totalmente nos caminhos dele, guardar os mandamentos, não foi de uma noite para o dia, não. Eu tive que ir obedecendo e ele foi me libertando, me salvou, né? Hoje eu vou falar uma coisa para você que você nunca ouviu, mas também você nunca ouviu pessoas falarem assim de engano do maligno, e vai ser mais profundo. Esse vídeo, o programa e esse vídeo, nós temos um tempo aqui. Então eu vou falar um pouco mais rápido daqui para frente, né, para eu poder falar dentro do tempo, né? Então o testemunho que eu estou dando para você é que eu sofria de todos os males como todo mundo. Hoje não. Hoje eu não sofro de nenhum mal, nenhuma tristezinha, nenhuma angustiazinha, nenhuma solidãozinha, nenhum probleminha financeiro, nenhum nada. E aonde ficou então quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições? Aonde ficou isso para mim? É o entendimento que vai ser passado para você agora. Jesus me ensinou que a aflição que ele fala é só de estarmos no mundo. Como assim? Estarmos no mundo. Aí no verão, tem verão que faz frio e até geada. Aí no inverno, calor. Tá entendendo? E assim vai. Aí, aonde deveria chover muito, não chove. Aonde deveria chover pouco, chove muito. Vai acompanhando aí. Nós levantamos de manhã para ir para o trabalho, aí nós saímos na rua. Ao sair na rua, um cachorro dá um latido forte, a gente olha assim, entendeu? São essas as aflições que Jesus falou. Indo um pouquinho mais adiante, a gente levou um sustinho ali do cachorro. Aí à frente a gente encontra com um amigo, a gente vai começar a conversar com ele, passa uma moto, aquele barulhão, né? É ou não é? E aí a gente não consegue conversar. Depois passa um avião baixo. Você está entendendo a aflição que Jesus falou? É só isso. É só isso. Mas o maligno, o engano dele, né? Nós estamos falando disso para entrar ainda no engano do maligno. Por quê? Ele é que está enganando. Ele é que fala com a gente. Não tem jeito. Principalmente com cristão, chamado cristão. Não tem jeito. Não tem jeito. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então não tem jeito. Esse câncer que você tem, é assim, você tem que acostumar com ele.
Não tem jeito. Por quê? Porque é câncer, né? Jesus diz que no mundo tereis aflições. E, né? Essa AIDS, esse coronavírus, enfim. E aí você já teve uma ideia. O engano do maligno dentro daquela pesca que nós falamos. Um exemplo simples. Suponhamos que você seja um cristão, e um cristão sincero. Mas como você não tem uma palavra, como assim não tem uma palavra? Você tem a Bíblia, mas a Bíblia, quero falar um pouquinho dela também daqui a pouquinho. Então, você abandonou os pecados. Você abandonou os pecados grandes e você fez uma peneira, né? E você até conseguiu abandonar todos os pecados praticamente. Mas se precisar, você peca. Aí que está a questão, o problema. Por quê? Porque aí fica na mão do maligno. Como assim? Você é um cristão e aparece uma oportunidade de você ganhar 50 mil reais, um contrato. Esse contrato e esses 50 mil reais é o anzol e a isca. Por quê? Vamos continuar. Aí essa empresa são 2 sócios, 2 irmãos. Um fala assim, o que te contratou fala assim: ô fulano, nós vamos fechar esse negócio, mas eu só queria que você não falasse com meu irmão, que é meu sócio, que eu te paguei 50 mil. Se ele te perguntar, você fala que eu paguei 25. Pronto. Você faz ou não faz esse negócio? Por que você faz? Porque você aprendeu não por Jesus, não por Deus, você aprendeu que ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de falha, todo mundo peca mesmo, é um pecadinho, é a isca, é o lambari. Ou seja, você só quer os 50 mil, tá? Mas alguém julgou essa isca, esse lambari, e você abocanhou. Você é o dourado. Ou seja, o diabo fez isso. Porque aí você mentiu e o diabo que já estava na sua vida, ele continuou. Ele continuou. Você teve os 50 mil, mas mentindo. Você não teria os 50 mil sem mentir, que é o anzol e a isca. Você entendeu? E você faz. Eu faria também no passado. Hoje não, porque eu sei dessas coisas. Você entendeu, né? Aí, você mentiu, porque você aprendeu o tempo inteiro. Ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de falhas mesmo. Né? Por quê? Porque você quer os 50 mil. Por o dinheiro traindo Jesus. E o diabo continuou na vida. Na sua, na minha, no passado também. E a conta vai vir. A conta vem. A conta é inferno e lago de fogo. Lago de fogo. Para quem? Para crentes e os chamados cristãos. Jesus já disse, são pouquíssimos os salvos. É por isso, na hora de fazer um acordo com o diabo ele vai trazer aquilo que o homem quer, é dinheiro, é o lambari. É o lambari que o dourado quis. Você é o dourado, eu sou o dourado, nós somos presas. Você entendeu? E o pior é que o enganador, que é o diabo, ele engana na Bíblia. Só para você entender, veja bem, a Bíblia é um conjunto de livros sagrados que neles estão contidos. Presta atenção, neles estão contidos a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra do diabo. Eu não vou esmiuçar isso aqui agora.
mas eu vou trazer no programa um dia para esmiuçar isso aqui, ó. Mas você sabe, ó, na Bíblia está a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra do diabo. Ok. Na Bíblia. Você aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Você não sabe também que em João, no Evangelho de João, está escrito: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo falava com Deus, né? Numa outra tradução está assim: no princípio era a palavra era Deus, enfim. A palavra de Deus é Jesus. Ouça isso, a palavra de Deus é Jesus. Não é a Bíblia. Por isso que estão caindo muita gente no inferno. Por quê? Porque todo mundo aprendeu que a palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Por aprender que a palavra de Deus é a Bíblia, aí foi um prato cheio para o diabo enganar. Porque aí o homem vai pela palavra do homem e pela palavra do diabo, mas nunca pela palavra de Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ficar assim: não, todo mundo é cheio de falha mesmo, todo mundo é pecador, né? Ou seja, a Bíblia trouxe para a gente, não Deus, trouxe através dos homens, os homens da Bíblia, os apóstolos, trouxe que é impossível abandonar pecado. Por quê? O apóstolo João disse que quem disser que não peca é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Ele falou isso, é uma verdade do homem, não é verdade de Deus. Deus falou desde o princípio: guarda os mandamentos, seja santo porque eu sou santo. Né? Desde o princípio, Deus vem falando. E Jesus fala: seja perfeito como perfeito é seu Pai que está nos céus. Guarda os mandamentos, abandona o pecado. Não é assim? Pois é, mas isso você não sabe muito, porque você vai pela palavra do homem. E aí, o diabo te tem nas mãos. Porque o homem diz que todo mundo é cheio de falha mesmo, todo mundo é pecador. Mas o Pai sempre falou: Adão, se você desobedecer, você morre. E Jesus fala: se vocês desobedecerem, vocês precisam guardar os mandamentos, abandonar o pecado. E aí o diabo tem um prato. Sabe, dentro disso o diabo vai a fundo. A fundo, eu vou terminar essa parte porque o programa vai terminar. Olha bem, dentro disso, o engano do diabo, ele é de tal forma assim. Olha bem, olha que coisa. Como a pessoa, ela prefere pelos apóstolos, pelo Paulo, pelo o Pedro, o João, enfim, e não por Jesus, que é a palavra de Deus. Por quê? É mais conveniente. Conveniente por quê? Porque não me exige. A fé exige. Jesus exige da gente que a gente abandone o pecado, que a gente se mexa. Por isso que as pessoas não querem ouvir Jesus, só de longe. Mas Jesus, ele manda deixar as coisas e as pessoas não querem deixar as coisas. Olha bem, para terminar aqui essa parte rapidinho, agora eu estou correndo um pouquinho, né? Olha bem, o diabo se passa por Deus, o diabo se passa por Jesus, ele se passa pelo Espírito Santo. Como assim? Quando você está lá orando, você ora e fala: meu Deus, olha aqui. Por quê? Porque o homem que não quer obedecer a Deus, ele é emotivo, ele vai pela emoção. Ele vai pela emoção, emotivo vai pela emoção, enfim. E aí, o diabo engana ele se passando por Jesus, se passando por Deus. A pessoa fala: meu Deus, olha, eu preciso dessa cura, essa libertação, olha como estou sofrendo. E o diabo responde. O diabo responde. A pessoa, ela tem uma emoção e ela aí vai falar línguas estranhas, que Jesus não mandou ninguém falar línguas estranhas. Jesus falou: vocês falarão noutras línguas. Mas aí os homens da Bíblia vieram quase que esse tal de línguas estranhas. Todo mundo aprendeu isso.
Aí com a emoção, aí começa, né, aquele negócio de línguas estranhas ali, e o diabo se passando por Deus, parece Jesus, passa a mão na cabeça da gente, arrepia, aquele negócio gostoso de emoção. É um engano profundo do maligno. Jesus não está nisso. Não está de tal forma que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Quanto mais você busca a Deus, você jejua, você vai no monte, você fica uma semana no monte e tal, e aí você continua mais mal ainda, porque você está sendo enganado. Você não quer abandonar pecado, você não quer ir por Jesus, mas você quer a Bíblia. Como assim? Nós encontramos Jesus na Bíblia, mas depois que a gente encontra Jesus, a gente tem que deixar ele e ficar com Jesus. Mas por que ninguém quer ficar com Jesus? Porque ele manda abandonar as coisas. Não tem como ficar com Jesus e o mundo, com dinheiro, ficar com Deus, não tem como. Olha, eu vou terminar essa parte e eu vou falar disso num outro programa, né, com um tempo maior, tá bom? Então, agora, você já pegou seu copo com água lá? Pega lá que nós já estamos indo para o final. Quero fazer aquela oração que eu falei com você. Veja bem, se você é aquela pessoa que até saiu do programa, saiu do vídeo por causa dessa palavra, é um engano do maligno, né? De repente você saiu, depois voltou e tal, é um engano do maligno. Ele não quer que ninguém saiba disso não, tá? Mas se você continuou, você está firme aí, não está fácil, então agora você vai se beneficiar da cura e da libertação do Senhor, que eu vou estar fazendo agora essa oração forte por você, tá bom? Eu vou fazer a primeira parte da oração pedindo a Deus para curar você e libertar você. E na segunda parte eu vou mandar esses males embora em o nome do Senhor Jesus. Você que sofre de uma dor, angústia, tristeza, mal na alma, põe a mão na cabeça, aperta um pouquinho, enfim, aonde tiver o mal. Quando eu falar sai, você tira a mão com força e diga, sai em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado por este programa. Essa pessoa teve e ela tem uma grande oportunidade. Eu peço ao Espírito Santo a cura e a libertação dela. Que não seja em vão ela ficar até o final deste programa sem que tenha a cura e a libertação dela. Eu peço em nome do Senhor Jesus, cura desses males, angústia, tristeza, solidão, amarração financeira, enfim. Né? Na alma, esses males na alma, depressão. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, o mal, o diabo enganador, que vem enganando essa pessoa, colocando essas doenças, esses males, tristeza, esses males na alma dela, você quer matá-la a qualquer preço. Angústia, tristeza, doenças incuráveis e todos os outros males. Você e os demônios estão todos amarrados, acorrentados agora em nome do Senhor Jesus. E eu mando que abandona a vida dessas pessoas. Abandona agora todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, para não voltar mais em nome do Senhor Jesus, sai. E não voltem nunca mais em o nome do Senhor Jesus. Já vou passar, a gente está passando agora para a consagração na água. Pega o seu copo com água lá. E vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloque, meu Pai, a unção de cura, a unção de libertação nesta água, para quando essa pessoa beber, ela e os da sua família fiquem curados de todos os males. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu consagro para este fim a cura da depressão, a cura da angústia, da tristeza, as doenças, que ressuscite os mortos, que fiquem curados todos aqueles que precisam da cura. Eu consagro para este fim, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água aí.
Bom, foi ótimo, você ficou curado aí. E você que ainda não ficou totalmente curado e liberto, se você quiser falar comigo, você pode falar pelo WhatsApp. É 11 9 5813 3700. 11 9 5813 3700. Nós já estamos chegando ao final dessa maravilha de programação aqui. Que Deus o abençoe muitíssimo e até uma próxima.